Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa última aula da disciplina de Administração Militar. E hoje vou falar um pouquinho a respeito da seção de serviços técnicos. Bom, o objetivo da instrução é apresentar para os senhores os principais documentos tramitados nessa seção. E eu coloquei aí um pedacinho do organograma, né, nessa caixinha que está acima, as atividades que são desenvolvidas pela SST, que são as atividades de incêndio e pânico, diversões públicas e taxa de incêndio e emolumentos. Vale frisar que essa seção, dentre todas que foram apresentadas, é sem dúvida que precisa de um maior conhecimento das diversas legislações que regem esse assunto. Então, o militar precisa conhecer muito bem as normas técnicas, os decretos que regem esse tipo de atividade, uma vez que a própria SST da unidade é quem faz a regularização de todas as edificações, né, que se enquadram dentro de um nicho que precisa ser regularizado. A gente vai ver mais à frente que nem todas as edificações necessitam passar por um processo de regularização, algumas são dispensadas, mas todas essas que precisam passar têm uma série de detalhes, uma série de exigências que precisam ser observadas e que são variáveis, caso a caso, conforme o tipo de edificação, o risco que aquela edificação se enquadra. Então, sem dúvida, é um tipo de a SST é uma seção que exige um amplo conhecimento desse assunto. Claro que não é o objetivo dessa disciplina, né, esmiuçar a fundo todo esse serviço de fiscalização e regularização, porém hoje eu vou abordar os principais documentos, como já está bem dito aqui nos objetivos, que tramitam nessa seção para que os senhores pelo menos saibam que eles existam, saibam como que funciona minimamente, né, de maneira extremamente simplificada, qual é o processo que o civil, né, ao dar entrada no processo, passa para que, enfim, ele tenha o seu imóvel regularizado. Ok? Então vamos lá. Seção de serviços técnicos. Ela é responsável pela definição das exigências e certificação do cumprimento das mesmas, conforme o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, bem como pela fiscalização do cumprimento dos preceitos estabelecidos pelo COCIP e suas legislações complementares, além das doutrinas emanadas pela DGST, Diretoria-Geral de Serviços Técnicos, DDP, Diretoria de Diversões Públicas, Funesbom e pela BM5. A seção será composta por oficiais e praças, e essa seção concentrará todo o atendimento ao público externo, tais como Funesbom, certidão de ocorrência, processos de regularização de edificações, dentre outros. Ok? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, toda empresa ela precisa de regularização junto ao Corpo de Bombeiros? Bom, empresas situadas em imóvel residencial, utilizado como simples ponto de referência, ou seja, sem atendimento ao público, sem armazenagem de mercadorias ou produtos, sem exibição de publicidade no local e sem exercício de atividade, estão isentas de regularização junto ao CBMERG. Existem outras ocasiões em que as empresas também estão dispensadas de regularização, que são essas duas aqui, né? Atividades econômicas desenvolvidas em edificações em áreas de risco classificadas como baixo risco e para atividades econômicas desenvolvidas em unidade exclusivamente residencial privativa. Os maiores detalhes disso aqui estão esmiuçados, como os senhores podem ver, na norma técnica 107. No site da DGST tem uma série de normas técnicas. A gente vai ver mais à frente alguma delas. E essas normas técnicas elas esmiuçam determinado assunto. Então, essa norma 107 ela trata a respeito de dispensa de regularização. Ok? Então, voltando à pergunta inicial, toda empresa precisa de regularização? Todo imóvel precisa junto ao Corpo de Bombeiros? Não, não precisa. Se ele se enquadra nesses casos aqui, ou se ele atende o que está previsto nessa norma na 107, a empresa não precisa ser regularizada. Porém, isso é uma minoria. A grande maioria das empresas, né, independente do seu tamanho, por menor que ela seja, mas dependendo do tipo de atividade que ela promove, ela precisa sim se regularizar junto ao Corpo de Bombeiros. E tem dois principais documentos que são emitidos pelo Corpo de Bombeiros que são indispensáveis para que essa regularização aconteça. O primeiro deles, laudo de exigências.
documento expedido pelo CBMERG como resultado da análise e aprovação do projeto de segurança contra incêndio e pânico, no qual constam as medidas de segurança contra incêndio e pânico projetadas para uma edificação, estabelecimento, área de risco ou agrupamento. Ou seja, o solicitante ele se dirige até a SST, né, da sua mais próxima ali do seu comércio, e já leva, como já diz aí, o projeto de segurança contra incêndio e pânico daquela edificação comercial dele. O que o analista vai fazer? O analista vai pegar aquele processo, vai pegar ali aquele projeto, vai analisar e verificar se esse projeto ele atende o que prevê as normas técnicas daquele tipo de edificação. Se prevê, né, se aquele projeto está a contento, se está perfeito, se não precisa fazer nenhum tipo de alteração, o solicitante recebe seu laudo de exigências, na qual ele precisa cumprir todas as exigências que estão ali descritas, que é a sinalização de emergência, extintores de incêndio, iluminação de emergência, entre outras. Isso vai variar conforme a metragem quadrada, conforme o tipo de atividade que é desenvolvida dentro daquela edificação comercial. Não dá para a gente generalizar, cada caso é um caso. Então essa análise vai ser feita pelo analista e vai devolver para o solicitante o laudo de exigências, na qual ele deve cumprir todas aquelas exigências ali. Uma vez cumpridas essas exigências, eu vou falar mais à frente melhor, né, com mais detalhes a respeito do certificado de aprovação, mas uma vez cumpridas essas exigências, comprou os extintores de incêndio, instalou a iluminação de emergência, o que seja, ele retorna à unidade para dar entrada no certificado de aprovação, dizendo o seguinte: olha, eu cumpri as exigências que foram prescritas aqui no laudo de exigências. Para isso, em alguns casos, ele precisa anexar um laudo circunstanciado com fotos lá dos extintores de incêndio, por exemplo. Ele precisa apresentar as notas fiscais de compra dos materiais que ele precisou colocar, das mangueiras de incêndio, se for o caso, os extintores, ele precisa apresentar essas notas fiscais. Apresentando todos esses documentos, tudo isso está descrito na norma técnica 101, né? Uma vez cumprido todas essas exigências, aí sim o solicitante vai receber o seu certificado de aprovação. Ok? Então, certificado de aprovação é um documento que certifica que as edificações e áreas de risco estão regularizadas após a comprovação do cumprimento das medidas de segurança contra incêndio e pânico exigidas. Ok? Então, esses dois documentos são os principais no que tange a regularização de edificações comerciais. Bom, nós temos outros dois tipos de certificados de aprovação. O certificado de aprovação assistido e o certificado de aprovação simplificado. O certificado de aprovação assistido é o seguinte: é um documento expedido pelo Corpo de Bombeiros para um local quando o profissional técnico declara o cumprimento das medidas de segurança contra incêndio e pânico. A existência desse documento significa que a edificação ou área de risco está regularizada junto ao Corpo de Bombeiros. Então, para que se obtenha certificado de aprovação assistido, o solicitante deve anexar quando ele vai dar entrada no processo, o laudo técnico circunstanciado com fotos, notas fiscais, atestado de responsabilidade técnica dos serviços ali executados. Então, ele vai juntar todos os documentos comprobatórios que aquele serviço foi realizado e dar entrada para a obtenção do certificado de aprovação assistido. Ok? O certificado de aprovação simplificado, ele é um pouquinho diferente no seguinte: ele também é um documento expedido pelo Corpo de Bombeiros para um local quando o responsável legal, aí não é um profissional técnico, ok? Quando o responsável legal se compromete com as informações fornecidas e informa que cumpriu as medidas de segurança contra incêndio e pânico. Esse documento é emitido para locais com pequeno potencial de risco, classificados no risco diferenciado. Eu vou mostrar no próximo slide quais edificações, quais são as exigências necessárias para que uma empresa, para que o imóvel faça o processo simplificado, que tem também essa opção disponível. Se a empresa é uma empresa pequena e que se inclui dentro das exigências lá do processo simplificado, ela pode
fazer essa via mais simplificada, como o próprio nome diz. Tá? Mas para ainda assim, nesse caso, no processo simplificado, esse solicitante ele vai obter o certificado de aprovação simplificado. Vamos continuar aqui. Esse documento é emitido para locais com pequeno potencial de risco, classificados no risco diferenciado. Esse documento reúne as medidas de segurança contra incêndio e pânico, os cuidados e restrições para o funcionamento do estabelecimento. Esse documento significa que o imóvel, estabelecimento ou área de risco está regularizado no Corpo de Bombeiros. Então, existe, inclusive no site da DGST, essa informação foi extraída de lá. Então, os estabelecimentos que atendem esses parâmetros aqui são elegíveis para fazer o processo simplificado. O processo simplificado ele é feito pelo site da Juscerja, né, da Junta Comercial, onde o solicitante entra lá, tem todo o passo a passo no site da DGST, e lá ele vai fazer o processo todo por lá, e ao término de todo esse processo, ele vai obter o certificado de aprovação simplificado. Tá, então só vamos ler rapidamente aqui. Ó. Então, tem menos de 900 metros quadrados de área total construída, 1 ou 2 pavimentos, não exercer atividade de reunião de público, não possuir canalização de chuveiros automáticos do tipo sprinkler, utilizar até 2 botijões de 13 kg, que precisam estar no térreo, no exterior e fora da projeção, até 2 cilindros de 45 kg de GLP, também deve estar no pavimento térreo, no exterior e fora da projeção da edificação. Comercializam, armazenam ou manipulam até 200 litros de inflamáveis ou combustíveis, não comercializam materiais perigosos, pirotécnicos, munições explosivos, ou não comercializam e armazenam qualquer tipo de gás combustível ou inflamável. Tá? Então, se um negócio ele se inclui, né, ele atende esses critérios aqui, ele pode fazer o processo simplificado também. É um segundo caminho que um imóvel, né, o proprietário de imóvel pode seguir para regularizar o seu imóvel junto ao CBMERG. Vamos em frente. Então, o imóvel ou área de risco será considerado regularizado no CBMERG quando possuir ou o certificado de aprovação, ou o certificado de aprovação simplificado, ou o certificado de aprovação assistida. Ok? Qualquer um dos três está válido. Os certificados de aprovação eles têm validade de 5 anos, a partir da sua data de emissão, devendo, antes de expirar esse prazo, o responsável técnico, o proprietário, prover os meios para renovação, né, para emissão de novo certificado de aprovação. Ok? Importante que é o seguinte, o imóvel que possuir o CA, CS ou CAA, mesmo que esteja dentro do prazo de validade, porém, que passar por mudanças de características arquitetônicas, de tipo de ocupação, de responsável legal, enfim, qualquer alteração na área total construída, eu vou expandir o meu negócio, ou teve uma mudança de endereço, por exemplo, o imóvel é um imóvel antigo e na época a rua se chamava Rua A. Agora, 20 anos depois que o imóvel já está lá regularizado, a rua passou para ser Rua do João. Então, como teve essa mudança no nome da rua ali, aquele meu certificado de aprovação com a descrição da Rua A já não tem mais validade, eu preciso iniciar um novo processo. Ok? Tem aí a mudança de características arquitetônicas, fiz uma expansão, o que seja, um segundo piso, ou mudei o tipo de atividade exercida. Tudo isso aí, mesmo que esteja dentro do prazo de validade, são ocasiões que é necessário iniciar um novo processo. Ok? Bom, o requerente deverá solicitar o certificado de aprovação após o cumprimento das medidas de segurança contra incêndio e pânico. Né? Eu já falei. Um pré-requisito para solicitar o certificado de aprovação é possuir o projeto de segurança contra incêndio e pânico aprovado pelo CBMERG com a expedição do laudo de exigências. Então, como eu disse, para que seja necessária a emissão do laudo de exigências, é um pré-requisito ter o projeto de segurança contra incêndio e pânico. Toda solicitação de certificado de aprovação ocorrerá através do procedimento assistido. O que isso quer dizer? Nesse procedimento, o representante pela edificação ou área de risco será acompanhado por engenheiro ou arquiteto devidamente habilitado e registrado no CREA ou CAU. Esse profissional será identificado por responsável técnico. O responsável técnico e o representante legal
se comprometem pelo atendimento das medidas de segurança e proteção dos riscos específicos atinentes à edificação ou área de risco. Ou seja, toda solicitação de certificado de aprovação necessita que tenha um responsável técnico e um representante legal, que se comprometem pelo atendimento das exigências das medidas de segurança e proteção daquele imóvel. Após a emissão do laudo de exigências, o requerente necessita solicitar o certificado de aprovação. Importante, somente o laudo de exigências não significa que a edificação está regularizada no CBMERG. Não significa, ok? Como já foi dito anteriormente, só estará regularizada a edificação que possuir o certificado de aprovação. Bom, vamos prosseguir. Com relação à regularização, então esses documentos são os básicos que os senhores precisam ter conhecimento. Além da regularização de edificações, a seção de serviços técnicos também conta com serviço de fiscalização, ok? Então, vou falar aqui a respeito das principais documentos emitidos pelo CBMERG para que essa fiscalização seja feita. Então, o primeiro documento é a notificação. É o documento emitido pelo CBMERG ao ser identificado que a edificação ou área de risco está em desacordo com a legislação de segurança contra incêndio e pânico. A notificação define um prazo para o cumprimento das exigências formuladas pela mesma e formaliza a comunicação ao fiscalizado. Ou seja, qualquer edificação, qualquer imóvel está sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros. E uma vez feita essa fiscalização, e caso seja verificado que as exigências não estão sendo cumpridas, esse imóvel ele recebe uma notificação. O prazo para cumprimento dessa notificação varia de 60 a 180 dias, ok? Mas aí o solicitante ele precisa, de fato, se adequar juntamente ao Corpo de Bombeiros para cumprir com as exigências necessárias para aquela edificação. Caso isso não seja feito, após o período necessário, o solicitante ele acaba recebendo um auto de infração, que é um documento lavrado de ofício por agente público competente que dá origem à multa, aplicada em função do descumprimento das exigências impostas por notificação dentro do prazo estabelecido, do descumprimento do compromisso de ajustamento. Ou seja, o auto de infração ele já entra após a notificação. A notificação não gera multa, porém, uma vez não cumprida o que consta na notificação, que é justamente a regularização do imóvel, aquele imóvel ele pode receber o auto de infração, que tem o primeiro auto de infração, na qual ele recebeu a multa, e também tem o segundo auto de infração, caso mesmo assim o proprietário não tome nenhum tipo de providência, ele pode receber o segundo auto de infração, que tem uma multa maior do que o primeiro auto de infração. A partir daí, caso ele não se adeque, mesmo assim, após o segundo auto de infração, aquele imóvel ele pode receber um auto de interdição, que é um documento lavrado pelo CBMERG, que impede total ou parcialmente o funcionamento de uma edificação ou área de risco, por não atender às condições de segurança contra incêndio e pânico. Esse documento pode estar relacionado à interrupção de uma atividade específica. Porque caso esteja sendo desenvolvido alguma atividade de risco iminente, um auto de interdição pode ser aplicado diretamente, né, a um determinado imóvel, caso ele esteja realizando uma atividade que apresente o risco iminente. Ok? Muito bem. Então vamos aqui às responsabilidades da área de incêndio e pânico, né? Todas essas responsabilidades aqui, elas estão descritas, né, nesse boletim de 11 de outubro de 2016, que está dando suporte aqui a essa aula, com esse novo organograma, e diz lá, né, algumas responsabilidades do setor de incêndio e pânico dentro da seção. Então, é controlar e fiscalizar os processos de regularização relacionados às edificações no que concerne às normas vigentes de segurança contra incêndio e pânico e regularização de piscinas, conforme legislação específica. Vamos lá. Primeiro ponto, confecção de documentos.
Então tem laudo de exigências, certificado de aprovação, regularização de piscinas, certificado de vistoria anual para hotéis, vou falar dele mais para frente, certificado de despacho e emissão de procedimentos fiscalizatórios, como notificações, auto de infração, auto de interdição e auto de desinterdição. Ok? Então tudo isso é desenvolvido pela SST. Já passei rapidamente para os senhores aí o que significa cada um desses documentos. B. Verificar denúncias relativas à segurança contra incêndio e pânico. Caso se receba denúncias, também compete à seção verificar a procedência dessas denúncias e dar prosseguimento a elas. E receber as solicitações de certidão de ocorrência, dentre outras demandas do público interno, ou melhor, do público externo, ao CBMERG, encaminhando-as para a seção responsável. O padrão, de fato, é que a solicitação de certidão de ocorrência seja feita na SST e isso daí é encaminhado para a seção operacional, para a SOP, para que essa seção emita a certidão de ocorrência. E atualizar o Siscom, já vimos isso em sessões anteriores, né? Isso não muda. Atualizar o Siscom imediatamente após qualquer alteração no status do material existente na seção e quanto às eventuais necessidades de aquisições. Legal? Então vamos lá. Vamos para a nossa segunda atividade, né? Que é a atividade de diversões públicas. Trouxe aqui basicamente alguns conceitos que são importantes saber, que é a definição da atividade de reunião de público. Né? É uma atividade que envolve a concentração de pessoas em um determinado local por um período de tempo. São exemplos de atividade de reunião de público: casas noturnas, boates, casas de festa, casas de espetáculo, restaurantes com música ao vivo, espaço destinado a dança, salonas culturais, centros de convenções, teatros, cinemas, centros de exposições, circos, locais com auditório, templos religiosos, estádios de futebol, ginásios esportivos, arenas esportivas e congêneres. Ou seja, concentração de público em um determinado local por um determinado período de tempo. Nesses casos, nesse tipo de atividade, se faz necessária a emissão de um outro documento, que é o Certificado de Vistoria Anual, também conhecido como CVA. Tá? Vou ler aqui a definição dele. É um documento que certifica o cumprimento das medidas de segurança contra incêndio e pânico pelas edificações e áreas de risco com atividade de reunião de público, possuindo a validade de 1 ano, a contar da data de emissão e que deve ser requerido ao CBMERG pelo responsável técnico e o representante legal da edificação, que no ato se comprometem a atender às medidas de segurança e proteção dos riscos específicos atinentes à atividade, mediante a formalização de termos declaratórios e documentos de responsabilidade técnica emitidos pelos conselhos profissionais. Ou seja, para a emissão desse certificado do CVA, se faz necessário aí, que o responsável técnico e o representante legal se comprometam a atender todas as medidas de segurança, medidas de segurança e proteção dos riscos específicos àquela atividade específica. Ok? Aqui no grupo 5 das normas técnicas, ele destrincha melhor aqui alguns eventos e locais de reunião de público, como centros esportivos de eventos e exibições, NT 501, eventos pirotécnicos, carros alegóricos, eventos temporários de reunião de público. Fala também a respeito de atendimento médico para eventos de reunião de público. Então, tudo que tange a parte de diversões públicas e reunião de público, também, obviamente, é a atribuição da seção de serviços técnicos, está melhor explicado, né? Tanto no novo COCIP, como aqui nas normas técnicas do grupo 5. Bom, as responsabilidades do setor de diversões públicas dentro da SST é controlar e fiscalizar os processos de regularização relacionados a diversões públicas, ou seja, casas de show, teatros, né, todos que já falamos, e a confecção de documentos, como autorizações para evento, certificados de despacho de deferimento e deferimento, e emissão de procedimentos fiscalizatórios, como notificações e autos de infração, interdição e desinterdição. Realiza vistorias também, né, além de controlar e fiscalizar os locais que realizam atividades de reunião de público. Uma última atividade que é desenvolvida também pela seção de serviços técnicos é com relação à taxa de incêndio e emolumentos.
Essa seção ela deve ser um elo entre o público externo e o Funesbom, realizando os procedimentos ligados à taxa de incêndio e emolumentos, geralmente emissão de segunda via, regularização de imóveis que tem alguma pendência, etc. Toda a tramitação de taxa de incêndio, emolumentos, consultas, etc., é feito pelo próprio site da Funesbom, né, onde ali, tanto o contribuinte de casa mesmo, ele não precisa ir até o quartel para tirar a segunda via, para ver a situação do seu imóvel, ele não precisa, ele consegue ver isso de casa, né, mas muitas vezes o próprio contribuinte não tem a noção do conhecimento do site da Funesbom e acaba indo na unidade para buscar maiores esclarecimentos. Também compete à SST auxiliá-los nesse ponto. Ok? Então está aqui o site do Funesbom, onde diz tudo aqui, né? Tem como gerar o DAEM, o DAT, né? São os documentos de arrecadação, né? Da taxa de incêndio, de emolumentos, enfim. Todo esse processo é feito também pela SST. Já a parte de regularização, fiscalização e de diversões públicas é feito por um sistema específico da DGST. Bom, senhores, finalizada essa instrução, muito obrigado, tá, pela atenção. A finalidade dessa disciplina de administração militar é fazer com que o bombeiro militar que tenha pouca experiência, pouca passagem na atividade meio da corporação pudesse conhecer um pouco do que é essa atividade de suporte tão fundamental, assim como a nossa atividade fim. Esse curso é dedicado para os sargentos, que certamente alguns têm uma boa experiência nessa parte de atividade meio, porém outros não têm o conhecimento mínimo no como funciona a atividade meio, seja de um GBM, que é uma das estruturas mais simples que temos na corporação, né? Um organograma bem simples, não é complexo, onde tem ali as seções muito bem divididas ali e tal. Então, a intenção aqui não é aprofundar muito, mas sim apresentar de maneira superficial como funciona, quais são as principais características, principais documentos tramitados em cada uma dessas sessões. Tá ok? Obrigado aí pela colaboração, pela participação. Qualquer dúvida, estou à disposição no fórum de dúvidas também. Os senhores têm o meu contato aí, podem me mandar uma mensagem no privado, aqui pelo ambiente virtual, e fique à vontade aí para que o Cefap, não que eu, né, mas para que o Cefap possa contribuir aí com a formação dos senhores aí, tá certo? Muito obrigado, até a próxima aí, até breve.